Bom dia, hoje quero apresentar para vocês um pouco sobre a adição algébrica de radicais. Por que esse nome, adição algébrica? Porque justamente essa adição ela envolve tanto a soma como a subtração. E o que é que nós precisamos saber, né, especialmente para essa aula? É justamente sobre o que são radicais semelhantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em termos semelhantes, quando trabalhávamos com a parte de colocação em evidência, lá, né, na parte de produtos notáveis, na parte de monômios, de polinômios. Então, radicais semelhantes são aqueles que aparecem o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Radicais semelhantes, por exemplo. Aqui eu tenho raiz de 3 e aqui eu tenho 2 raiz de 3. Eles são semelhantes por quê? Porque é raiz quadrada, né? E dentro do radical tem o mesmo valor. Então, quando essas duas coisas acontecerem, mesmos índices e mesmos radicandos, nós dizemos que são semelhantes, independente do valor que apareça fora, ok? E aí nós temos também aqui, ó, 2 raiz cúbica de 5 e 4 raiz cúbica de 5. Apesar desses números de fora serem diferentes, mas se você observar bem, os radicandos e os índices são os mesmos. E agora, nesse terceiro exemplo, não dá para ver direito, porque eu já cortei, porque eles não são semelhantes. Nós temos 5 raiz de 2 e 6 raiz cúbica de 2. Se você observar bem, né, aqui nós temos raiz de 2 e aqui nós temos raiz cúbica de 2. Ou seja, os radicandos são iguais, mas os índices são diferentes. Portanto, esses aqui não são semelhantes. E para que a gente venha somar ou subtrair, certo, as expressões que tenham radicais, esses radicais devem ser o que? Semelhantes. Se você observar aqui, né, nas 4 parcelas que temos nessa expressão, os radicais que aparecem são semelhantes. Se você observar bem, aqui tem raiz de 3, aqui raiz de 3, aqui também e aqui também. Todos como raiz quadrada. Então, se eles são semelhantes, vamos operar com os números que estão fora, ok? E conservar a mesma raiz. Como assim? Vamos colocar 10 mais 2, ou seja, só tomando os números que estão fora. Menos 5 mais 4. Isso tudo aqui. E vamos repetir a raiz de 3, já que ela é semelhante a todos os termos. 10 mais 2 dá quanto? 12. 12 menos 5, 7. 7 mais 4, 11. Então aqui vai ficar igual a 11 raiz de 3. Então já simplificamos essa expressão, na qual tínhamos 4 termos, agora nós temos apenas 1. Então a resposta fica como 11 raiz de 3. Lógico, né, que teríamos uma resposta numérica final, caso a expressão desse o resultado, o valor da raiz de 3. Como não é o caso aqui, então podemos deixar desse modo, ok? E aí, nós temos agora o exemplo B. No exemplo B, se vocês observarem bem, nos 4 termos nós não temos o mesmo radical. Mas se eu pegar esse primeiro termo e juntar com esse terceiro termo, nós temos semelhantes. E se eu juntar esse segundo termo com esse quarto termo aqui, também nós temos 2 que são semelhantes. Primeiro eu vou pegar 2 raiz de 5, juntar com mais raiz de 5, ok? Agora eu vou pegar menos 6 raiz de 2 e juntar com mais raiz de 2. Nesse caso aqui, nós temos 2 termos aqui que são semelhantes, ok? Pegando esses 2 termos que são semelhantes, eu posso pegar 2. Aqui não tem ninguém depois antes desse, então subtende que seja 1. Então 2 mais 1 e repete a raiz de 5. E aqui eu vou pegar desses 2 termos, ok? Menos 6, mais aqui também subtende que tenha 1, e repete a raiz de 2. Então nesse caso, vamos ter o seguinte. Desse primeiro, 2 mais 1 dá 3, então vai ficar 3 raiz de 5. E desse segundo, menos 6 mais 1 dá menos 5 e repete a raiz de 2. Como esses dois aqui não temos semelhantes, então a resposta
né, pode deixar dessa forma, por não termos radicais semelhantes. Observe que aqui são os mesmos índices, mas os radicandos são diferentes. Nada de subtrair 5 menos 2. Pode deixar desta forma mesmo, ok? No terceiro exemplo, se vocês observarem, podem até pensar assim, mas como é que nós vamos somar esses dois aqui que não são semelhantes? Temos mesmas raízes, né? Raiz quadrada e raiz quadrada, porém os radicandos são diferentes. Mas se a gente observar bem e voltar para aulas anteriores, esse 50 é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 2. Se nós fatorarmos o 50, dá 5 ao quadrado vezes 2. Se nós fatorarmos o 18, dá 3 ao quadrado vezes 2. Né? Pode fazer a fatoração que você vai encontrar esses resultados. Então, no lugar da raiz de 50, ao fatorarmos o 50, encontramos quem? 5 ao quadrado vezes 2. Mais a raiz de 18 vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. Nesse caso aqui, né, usando a primeira propriedade, podemos tirar o 5, que está ao quadrado, e a raiz quadrada, e tirar o 3, também, que está ao quadrado, e a raiz quadrada. Então, vai ficar 5 raiz de 2, mais, retirando o 3 aqui, vai ficar 3 raiz de 2. E agora, observando bem, nós temos dois termos que são semelhantes, né, esses radicais, porque tem raiz quadrada de 2 em ambos os casos. Então, nesse caso, vai ficar 5 mais 3 e repete a raiz de 2. Logo, 8 raiz de 2 é o nosso resultado final. Ok? Do mesmo modo, né, nós podemos fazer este último exemplo. Se nós pegarmos esse último exemplo aqui, vai ficar o seguinte. A raiz de 12 é a mesma coisa da raiz de 2 ao quadrado vezes 3. A raiz de 75 é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 3. E sobre quem? 2 que multiplica a raiz de 147, né, como não é muito comum, nós podemos aqui fatorar, que dá por 3, que vai dar 49, que dá por 7, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Ok? Então, no caso, vai ficar 7 ao quadrado vezes 3. Ok? Então, nesse caso aqui, nós podemos tirar o 2, porque é raiz quadrada de 2 ao quadrado. 3 não está ao quadrado, deixa dentro. Então, vai ficar 2 raiz de 3, mais, aqui nós podemos tirar o 5, vai ficar 5 raiz de 3. E embaixo vai ficar 2, que multiplica, o 7 a gente pode tirar, e continua a raiz de 3. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte, 2 mais 5 dá 7 raiz de 3, e embaixo 14 raiz de 3. Como eles são semelhantes, um está multiplicando e o outro dividindo, pode mandar embora. Então vai ficar dividindo aqui por 7 e aqui por 7, vai ficar 1 sobre 2. E aqui já está simplificado a expressão da letra D. Okay? Se você quiser entender um pouco até melhor, você pode, né, voltar à parte de fatoração, que nós podemos, né, explicamos naquela ocasião como fazer essa fatoração. Então isso aqui, né, é uma parte, né, importante e bem interessante de adição algébrica de radicais, ou seja, como nós podemos somar os radicais. Um abraço e até a próxima.